boa noite, uma linda e maravilhosa noite para todos nós. Hoje nós iremos fazer um dueto falando a respeito de benzimento. Então, daqui a pouquinho nós vamos chamar a Pamela, que também trabalha com benzimento, para a gente conversar um pouco sobre as nossas vivências até o momento e também para poder falar qual que é o papel do benzedor nesses tempos malucos de quarentena, tá? Só vamos aguardar um pouquinho. E aí, à medida que vamos chegando, esperar também a Pamela para a gente poder fazer nosso dueto sobre benzimentos, benzedores e desafios dentro do processo da quarentena. Vocês estão me ouvindo direitinho? Minha voz está muito abafada? Está tendo retorno legal do som? Bom, enquanto as pessoas enquanto a gente espera a Pamela, dizer que é uma coisa maravilhosa ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o benzimento. É algo que eu procurei durante um bom tempo, estar com esse conhecimento de ser um benzedor mesmo, de fazer essa conexão e buscar mesmo trazer esse conhecimento. Então, eu tive a oportunidade, eu não tive a oportunidade de ter nascido numa família de benzedeiros, de benzedores. E esse conhecimento para mim ficou um pouquinho difícil de vir para mim, porque tem todo um tabu relativo ao conhecimento do benzedor, né? Você tem toda uma tradição de passagem da linhagem de ser bento, né? Você tem todo um processo bonitinho de transmissão disso, e como eu não tinha nascido numa família de benzedores, eu estava relegado a não ter esse conhecimento para mim. E é o que acaba acontecendo com muitas pessoas. Às vezes recebe essa bênção enquanto é pequeno e é levado pelos pais, é levado a ser benzido, e depois fica com aquela vontade de aprender como é que se benze e não consegue ter acesso a esse conhecimento justamente por não ter essa linhagem familiar de benzedores. E pela tradição nós não podemos receber essa bênção, né? Essa transmissão da bênção através de outras formas, né? Essa tradição ela não nos permite e isso acaba chegando até nós. Mas os tempos mudam, a roda gira e a espiritualidade vê uma necessidade de um retorno maior do processo do benzimento na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa conjuntura planetária, e acaba fazendo com que movimentos de tradições ancestrais ressurjam hoje com uma força incrível, uma coisa fantástica, um ressurgir mesmo e um ampliar dessas técnicas, desse saber ancestral que teve sempre conosco, sempre teve ao nosso alcance, mas que foi se perdendo gradativamente, sem que
sem que houvesse uma transmissão maior, sem que houvesse uma conexão maior para que a gente pudesse receber de novo essa bênção, essa facilidade de ter um benzedor próximo de nós. Foi necessário um movimento muito grande dentro da espiritualidade, de tocar no coração de várias pessoas e colocar o ímpeto mesmo de ser aquele que vai transmitir esse conhecimento, essa facilidade, esse contato de novo com esse universo tão rico que é o benzimento. Basicamente é esse o ponto em que nós estamos. Se vocês fizerem uma pequena busca na internet, por mais que pareça que não existe, existe muitas pessoas dando um curso de benzimento. Aqui mesmo em Belo Horizonte, nessa região metropolitana que é da onde eu habito, nós temos vários benzedores que dão curso. Eu pelo menos conheço 5 benzedores que dão curso de benzimento. Outras regiões têm outras pessoas que dão curso também de benzimento. Então é um movimento que tá ganhando vulto, é um movimento que está voltando mesmo a esse conhecimento, a ser conectado com a espiritualidade. A espiritualidade quer que seja repassado de novo essa bênção, esse saber ancestral para a gente, tá? Enquanto eu tô falando isso para vocês, estou aguardando a Pamela entrar, que ela vai fazer um dueto aqui conosco. E eu só aguardando mesmo. Vocês gostando de fazer alguma pergunta antes da gente continuar, enquanto eu não faço essa conexão com ela? Ah, entrou. Então deixa eu me colocar ela aqui. Agora sim, tava te procurando. Olá! Eu nunca fiz esse negócio de live. E aí eu abri uma live lá no do Florescer, tava te procurando, não achei, aí eu fui pesquisar, enfim, aprendi tudo certo. É minha primeira Não, vez. tá tudo certo. É bom que já sai destravando tudo, já põe todo mundo no up, né? É verdade, é verdade. Tinha uma galerinha lá, eles já estão chegando de novo. Aqui, ó, já estão entrando. Daqui a Ah, pouquinho os maravilha, alunos vão maravilha. chegar aqui. Muito bom. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu tô bem. Aí em São Paulo tá todo mundo bem? Pelo Tá menos aí todo perto de mundo, você? tá todo mundo meio insano, mas tá todo mundo bem. Acabei de sair de um ambulatório agora. Foram benzidas 720 almas. O número de pedidos Que de benzimento, maravilha! pois é, e nessa quarentena os pedidos de benzimento têm aumentado e muito. E aí a gente faz de tudo para poder atender e acolher todos, né? Mas gratidão pelo convite. Eu nunca fiz live, confesso que eu estava bastante receosa de fazer, porque todo dia tem live, né? Eu falo que eu tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live. E aí tinha medo de, sei lá, de sobrecarregar ainda esse movimento, mas eu gostei bastante da proposta. Então vamos lá. É lógico, é lógico. É o que eu estava falando com o pessoal. O benzimento ele acaba florescendo novamente, aflorando com uma força muito intensa hoje, justamente porque a espiritualidade não quer essa conexão que a gente tem, essa conexão tão bonita, ela acaba se perdendo por causa da transmissão da tradição. A tradição, ela é linda, ela é maravilhosa, mas acaba ficando inacessível a todas as pessoas. Você tem que ela é muito exclusivista, né? Uhum. E isso acaba fazendo com que ela vai morrendo de pouquinho em pouquinho até chegar no ponto em que a gente chegou.
que é tão raro encontrar um benzedor tradicional, né? A gente tem que andar bairros, acaba saindo da cidade, indo para o interior. Aí você tem um senhorzinho, aí chega lá no senhorzinho, ele fez a passagem. É verdade, isso tem acontecido bastante. É por isso que a gente faz esse trabalho, né? Que a Escola do Florescer faz esse trabalho com o objetivo de colocar benzedor em terra, onde a gente tem como um curto objetivo, um objetivo a curto prazo, colocar a benzedor em terra e a longo prazo que a tradição familiar ela seja retomada. Eu digo que eu faço esse trabalho porque o meu sonho pessoal é que um dia, de repente, não precise mais existir vivências ou cursos de benzimento. Quando a gente vai fazer uma análise sociológica, histórica e também cronológica do benzimento, a gente começa a estudar as diversas tradições que acabaram culminando com o enfraquecimento dessa arte, que foi o enfraquecimento de uma série de tradições que foram colocadas e aí a longo prazo acabou acontecendo o que aconteceu. Mas a gente já está de volta, a gente já está voltando e tem benzedor na Terra, sim, graças a Deus. E, e tá chegando. Um movimento que eu tenho observado e que eu percebo é que por mais que exista esse tipo de vivência massivamente em colocar benzedor na Terra, ainda existe um muro de dificuldade das pessoas de fato conseguirem chegar até esse benzedor. Eu percebo muito quando eu recebo mensagens no celular da escola, e aí pergunta assim, ah, mas cadê um benzedor? Eu preciso de um benzedor aqui na Zona Norte. Aí quando eu vou ver, eu tenho um montão de aluno lá na Zona Norte. Tipo, o que que acontece para que os benzidos não encontrem esses benzedores? E aí o que eu observo, pelo menos sociologicamente falando, é uma grande demanda de pedidos de benzimento online, porque ainda não consegue ter esse encontro presencial. O que eu sinto também, querida, é que aquele que acaba fazendo um curso conosco, independente, e nós que eu falo todos os facilitadores do processo de benzimento, é aquele, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que esse conhecimento que eu recebi, será que eu estou verdadeiramente pronto? É uma questão de um julgamento, de uma sensação de não estar merecendo o suficiente de utilizar todo o conhecimento. Eu até falo com meus alunos que quando você termina de fazer o curso, não tem ninguém em nenhuma parte do universo que vai te forçar a benzer. Né? Enquanto você não se abrir ao universo e falar assim, olha, estou pronto, pode vir, que não vai aparecer ninguém. E não aparece ninguém. Até eu tenho um grupo colaborativo no WhatsApp, né, que não é somente os meus alunos, mas é para todo mundo, chama Pensar Benzimento, em que a gente acaba pegar lá só para poder conversar e dialogar sobre isso. Às vezes eu pergunto para eles assim, estão benzendo? Eu falo, não, eu ainda não me sinto pronto, eu ainda não me sinto capaz. E até tem uma história interessante, que quando eu dei o curso para uma turma, o rapaz, ele falou assim, não, estou pronto. Aí saiu do curso, chegou em casa, estava subindo o elevador, e uma senhora entrou e parou à frente dele, né? E ele todo animado, mas não falou nada. Ela virou para ele e falou assim, olha, aqui, você podia me benzer. Aí ele já benzeu, mas depois travou um pouquinho, porque entendeu que realmente você se dispõe para o universo encontra, as pessoas se encontram, não precisa nem falar, né? Sim, isso de fato acontece. Com os meus também, né? Com os do Florescer acontece isso também. E aí então a gente tem trabalhado massivamente, porque pelo menos o que eu pude observar nessa questão da trava entre o benzedor e benzer, porque ele aprende essa técnica, ele resgata essa técnica dentro dele. E aí, entre ele aprender e efetivamente colocar em prática, isso tem uma distância, e essa distância, depois de bastante estudo, a gente constatou que é chamada a insegurança. A insegurança ela nada mais é do que um próprio dispositivo pessoal nosso de proteção, de autodefesa. Ela não é uma coisa ruim, ela tem a sua função e ela cumpre a sua função. E aí, a partir de então, nós temos três fontes de insegurança, né? A primeira fonte da insegurança é a insegurança onde a gente tentou fazer alguma coisa, não teve o sucesso que a gente queria, e aí a gente experienciou o sentimento da frustração, que não é um sentimento que a gente julga ser bacana,
E aí a próxima vez que a gente vai tentar fazer isso, fica uma vozinha falando, ó, aquela vez que a gente fez não deu certo, então, né? A segunda vertente da insegurança é uma vertente que vem de um fator externo, onde uma pessoa de fora fala pra gente, normalmente uma pessoa que representa uma figura de autoridade, onde a gente confia, um pai, um professor, uma mãe, enfim, onde escutam-se frases, principalmente na primeira infância, do 0 até os 7 anos, que são as frases que mais marcam a nossa construção da nossa personalidade, que são frases como, por exemplo, você não consegue, você não é capaz, você não faz nada direito. E aí, quando a pessoa ela vai fazer alguma prática, ela escuta a vozinha dessa pessoa. E também tem a terceira vertente, que é a vertente ancestral, onde os nossos ancestrais, eles passaram por situações, nossos ancestrais foram pessoas que nem a gente, eles sorriram, eles choraram, eles tomaram um pé na bunda, eles tiveram dor de barriga, eles fizeram negócios e alguns faliram, e aí chegam os nossos ancestrais de maneira de memória celular mesmo, fala assim, ó, eu tentei fazer um negócio e não consegui, então eu não gostaria que você experienciasse o sentimento que eu experienciei. Sempre num sentimento de proteção, né? O seu ancestral, ele nunca faz isso porque ele quer te sacanear. Então, É lógico. o que eu... Não, é só, tipo, eu senti, deu ruim pra mim, eu não queria que desse ruim pra você. Então, o que eu costumo trabalhar, pelo menos com os meus benzedores, é isso de tentar identificar onde é que foi, qual é a insegurança que está falando mais. E aí, obviamente, sempre trabalhar com auxílio terapêutico, mas todos podem benzer. Claro. É só ver essa questão de onde que essa insegurança tem esse foco. Mas dá sim. Eu sempre digo para os meus alunos que às vezes vem, como aqui em Belo Horizonte, Minas, a gente tem que ser muito tradicionalista, então você espera a questão de ter um pré-requisito para poder benzer, né? E o benzimento no Brasil, ele acaba tendo essa carga muito forte da tradição junto, que às vezes até impede energeticamente de ver que existe um curso. E o pior, de aceitar que existe o curso, que até pode ver, mas não aceitar. Eu falo para eles que o único pré-requisito que tem mesmo é amor. Você tem amor? Então pronto, não tem um outro pré-requisito, porque quando você ama, você quer tão bem a outra pessoa que você faz com que a outra pessoa se eleve, né? E aí a bênção é partilhada, a bênção é possível. Então o único pré-requisito é amor. Aí até brinco para eles assim, se você não consegue. Opa, travou. Se você não consegue amar, você não consegue benzer, você não consegue, na verdade, se conectar empaticamente ao outro. De fato, existe eu diria que é um preconceito, né? Inclusive uma resistência, uma certa resistência com relação a esse tipo de vivência com práticas ancestrais de tradição familiar, só que aí é quando eu acabo por rebater na tecla de então uma pessoa que tinha uma avó que era benzedeira e a avó morreu e não conseguiu aprender, ela não tem o direito, então, né? Então ela tem o direito de resgatar isso na família dela. Então, tendo pelo determinismo social, onde as situações elas vão surgindo e às vezes ou por uma falta de interesse, ou porque não conseguiu, ou porque não cumpriu aquela tradição familiar, é mais justo então deixar isso morrer, porque é necessário seguir uma tradição que está enraizada, ou a gente pode criar, construir alguma coisa nova. Porque em nenhum momento é um fator impeditivo a pessoa que aprendeu numa vivência passar isso para frente e resgatar a tradição familiar. Esse, inclusive, é um dos objetivos do Florescer a curto prazo, colocar benzedor na terra, e a longo prazo que a tradição familiar seja retomada. Então, uma pessoa que resgatou isso dentro de uma vivência também pode colocar isso para frente. Eu vi uma coisa aqui que comentaram preconceitos no biotipo do benzedor. Isso acontece bastante, principalmente comigo. Gente, o pessoal tá falando aqui, ó, que a live tá travando. A live tá travando porque tem bastante gente colocando coraçãozinho. Eu agradeço, a gente agradece muito pelo carinho de vocês, mas se vocês não puderem clicar nos emoticonzinhos, a live fica mais fluida.
Esse preconceito também no biotipo do benzedor, existe uma imagem arquetípica do benzedor, que é aquela imagem daquela senhora velhinha, curvadinha, com um paninho na cabeça, com cheiro de naftalina, que fala tremendo, né? A imagem que a minha bisavó tinha, que é aquela corcunda nas costas. Essa é uma imagem arquetípica do benzedor. E aí, quando observam, por exemplo, um benzedor mais novo, ou uma benzedeira mais nova, questionam, mas é benzimento, benzimento mesmo? Eu brinco que muitos conhecem o florescer e não conhecem a PAM, né? Eu digo que o meu corpo tem 26 anos e não existe absolutamente nada que eu possa fazer sobre isso. Comecei esse trabalho quando eu tinha 21 e a minha alma, eu não sei que idade exatamente ela tem. Mas existe essa construção, só que essa construção arquetípica. Só que, por mais que às vezes venham algumas caras, tipo, você sabe, mas abrir um pouquinho, de repente, a possibilidade de ver uma visão por um outro lado, por um outro aspecto, de repente se permitir, pode ser que seja bastante legal e bastante confortável. Obviamente que existe a tradição, e a tradição ela precisa, mas também as consequências de uma tradição que é 100% inteiramente respeitada e seguida à risca. A seguir à risca totalmente essa tradição acabou levando a quase morte, a quase extinção do benzimento. Então, talvez a gente possa fazer alguma forma diferente. É exatamente isso que eu também conto nos cursos, né, que a gente faz falando a respeito do biotipo. Já várias pessoas chegaram até mim e falaram: Nossa, você é tão novo, eu esperava encontrar um senhorzinho aqui, esperar uma pessoa mais velha. Eu falei: Uai, mas daqui a pouco, de tanto dar curso, eu vou ficar velho, né? Então aí você vai encontrar essa pessoa que você esperava. E o legal é que você encontra mesmo essa restrição forte da tradição, e é lindo a forma como é construída essa tradição e ter os motivos pelo qual é bonito. Mas uma tradição muito rígida, ela acaba perdendo, ela perde o contato com todos aqueles que estão necessitando que o benzimento permaneça. E aí, assim como deve ter chegado bastante gente aí no Florescer, chegar até mim pessoas que têm tradição familiar, né, de benzedores, mas que elas não se encaixavam no pré-requisito familiar para receber. Ou então que a pessoa ela tinha o pré-requisito, mas quem podia passar para ela acabou fazendo a passagem. Deixou para passar muito, muito tarde na vida essa bênção, o dom, e acaba não recebendo. Então, e a grande maioria é aquilo que deve chegar para você também. Olha, quando eu era pequeno, minha mãe me levava no benzedor. Olha, quando meu pai levava um benzedor, tinha um benzedor aqui no bairro, e eu sempre cresci com isso, e agora de repente apareceu na minha timeline, como se fosse de repente, né? Que tem um curso de benzimento, e aí eu fiquei interessado. Deve chegar muitas pessoas assim como você que tropeçam no curso como se o curso fosse algo místico e do outro planeta, mas que sempre esteve lá. Sim, nessa questão da tradição, existem muitas tradições, e como consteladora familiar sistêmica e uma pessoa que trabalha ativamente com ancestrais, a minha outra vertente de trabalho é o trabalho com ancestrais, é necessário completamente incluir toda essa tradição, honrar essa tradição, respeitar essa tradição, porque eu sei que, se, por exemplo, se hoje eu consigo fazer o trabalho que eu fiz, foram porque ancestrais, pode tanto ser sanguíneo ou não ser sanguíneo, outras pessoas tiveram uma tradição viva, que fosse da forma rígida, mas o trabalho que existe hoje com o benzimento só é possível porque existiu de outra forma. Então, é necessário sempre incluir e honrar essas pessoas
que mantiveram essa tradição viva, porque se elas não tivessem mantido essa tradição viva da forma delas, essa tradição não teria chegado até hoje e a gente, de repente, poderia ter perdido mais uma técnica que é tão ancestral, assim como a vaporização de útero, que está começando a retomar agora, muito conhecimento foi perdido, assim como o bate-fogo, então é necessário todos os que conseguem fazer o trabalho que faz, porque teve gente que manteve isso vivo antes. Mas as tradições, elas existem, elas precisam ser aprendidas, conhecidas, fundamentadas, estudadas, respeitadas, mas sabendo que pode sim se fazer um pouco diferente. É uma frase que também tem na constelação de vamos fazer um pouco diferente, a gente vamos tentar de um outro jeito. Mas o bom é que o benzimento está vivo. Ele quase foi, mas não foi. Ele recebeu um benzimento celestial para poder voltar e voltar com tudo, e voltar a ser acessível, e voltar a ser estar ao alcance de toda a população. Eu sinto que você também já deve ter sentido algumas perseguições justamente por facilitar um curso, do qual a gente tem uma ideia popular muito arraigada, muito forte, e que não olha para o benzimento e é uma pedra de toque, não pode ser mexido, não pode ser trabalhado, e que por mais que deseje ter um benzedor, tem que respeitar a risca a tradição e morrer junto com ela. Então eu sei que você já teve essas perseguições. Eu tenho, vez por outra, eu recebo comentários mesmo me atacando, falando quem eu penso que eu sou para dar um curso de benzimento. O benzimento ele é gratuito. Como você ousa capitalizar o ensino de benzimento, sabe? E aí a gente ter que falar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Que o A única coisa que eu recebi, que eu dei atenção no começo, né, foi só a alteração do nome, da vivência, mas ainda assim existem pessoas que, assim como sempre vai ter, né, o tempo todo, que tentam afrontar ou tentam questionar alguma coisa. Só que eu trabalho para um mentor que se chama Vô Antônio e para mim, pessoalmente, quem tem que estar feliz com o meu trabalho é ele. E eu tenho um propósito muito definido e se eu fosse dar atenção para essas coisas, eu não conseguiria fazer o que eu faço. Então eu tenho muita coisa para fazer, realmente não dá tempo para pensar nessas coisas. Existem pessoas que me procuram e falam assim, mas que absurdo essa coisa do benzimento, que absurdo você ensinar benzimento, enfim. E aí eu falo, olha, eu sou uma alma, eu sou uma filha de Deus como qualquer outro, eu faço esse trabalho para que os meus filhos e os meus netos conheçam. E aí então eu te pergunto o que que você está fazendo para essa tradição se manter viva, porque isso é o que eu estou fazendo. E aí a pessoa ela simplesmente para de responder por aí. E quando me perguntam sobre a questão da capitalização, no sentido da contribuição financeira sobre o curso, a resposta que eu dou e que eu sempre dei desde o começo do Florescer Bento, e inclusive isso foi uma determinação do Vô Antônio, que a contribuição em si, ela não é um fator determinante, onde se a pessoa ela não puder contribuir, ela que sentiu o chamado, ela pode vir da mesma forma, de uma maneira estável, e se alguém conseguir um espaço, materiais, todo o conforto que seja necessário para os alunos, de uma maneira que não seja remunerada, eu vou ser a primeira que vou me prontificar a fazer essa vivência. Mas se conseguir um espaço confortável, que tenha luz, que tenha água, que tenha papel higiênico, que tenha alimento, conseguir providenciar caderno, lápis, erva, terço, prato de ágata, azeite. Se conseguir providenciar tudo isso, eu vou ser a primeira que vou falar, beleza, tô aí. Mas quando eu também pergunto para as pessoas, você providencia isso para mim, que aí eu faço? Aí ninguém responde, aí todo mundo some.
Então, vem de fato isso, mas eu não dou muita atenção, até porque eu aprendi com a minha que as pessoas elas podem falar de você. Agora, quem vai definir se isso de fato vai ter um efeito sobre você ou não é você mesmo. E aí ela me ensinou pilares que era para validar a opinião de uma pessoa. Onde esses pilares são se a pessoa te conhece no sentido de conhecer a sua história, se ela te ama e se ela sabe quão especial você é. Então, eu tenho em mim uma predisposição de só validar efetivamente opiniões, críticas que não sejam construtivas, porque críticas que são construtivas eu abarco para poder analisar e estudar, mas críticas que não são construtivas, eu primeiro passo pelo crivo se a pessoa ela me conhece, conhece a minha história, se ela me ama e se ela sabe o quão especial eu sou. Se ela não cumpre algum desses requisitos, eu falo, ok, eu tenho turma de benzedor para fazer, eu tenho material de aluno para comprar, eu tenho livro para divulgar, eu tenho mais coisa para fazer, não vai dar tempo. E assim eu vou seguindo e tá dando muito certo e tá dando bem. Eu fico manter uma coisa aqui diferente disso, eu não me debruço muito sobre. No meu caso, eu sempre olho o comentário e aí eu sim, eu procuro sentir a dor, entender o sofrimento daquele que tá junto. Assim como você tem o seu bento espiritual que está sempre te dando as orientações, no meu caso eu tenho dois, que eu nunca entendi o que eles estavam, quando eles apareceram da primeira vez, o que eles estavam para isso, porque eles vieram aparecer, na minha percepção, quase 10 anos antes de eu saber o que eu ia trabalhar com eles. E aí, quando eu Uhum. fiz o curso, que eu aprendi, e aí eles manifestam e falam assim: olha, agora a gente estava junto com você. Então, o que eu faço? Eu acolho no comentário, entendo entender a dor que está por trás da pessoa nesse comentário, porque tem um campo de dor muito grande. E eu procuro encaminhar essa energia dessa dor para onde é devido, sem que isso fique na minha pessoa ou fique me remoendo do tipo minha culpa, minha máxima culpa, eu tenho que entregar a coisa de acordo com a pessoa quer e não como é determinação e vem. Se quando eu abri para dar o curso, a primeira coisa que eu perguntei, porque quem faz quem faz o respaldo energético, toda a proteção é eles. Quem vai estar pegando o grosso mesmo da energia é eles. Então eu virei e perguntei: posso ser, é dessa maneira? Falou assim: meu filho, pode. Quando vier alguém que precisa, abre o coração, deixa entrar. Não vai preocupar com isso, não. É só uma forma é um caminho de atrair pessoas que só entendem o caminho através do viés financeiro. Mas se vier alguém que precisa, raba, e não vamos perder tempo com isso, não. Tem tanta coisa que a gente pode, que a gente tem que trabalhar, É, que a gente tem que ajudar o trabalho. Vamos perder tempo com isso, não, tá? tem muita coisa para fazer, Então, né? tem muita coisa para fazer. Até brinco às vezes, as pessoas que vêm perguntar, falam: olha, eu dou o curso de benzimento, mas o curso de benzimento é um dos meus cursos que eu ofereço. Eu tenho outros cursos. As pessoas estão me buscando mais pelo benzimento, então eu estou aparecendo mais dentro do benzimento, mas meu viés é outro. É, por exemplo, quando eu olho para o florescer, que eu vejo que ele é o tempo, o destino, o caminho todo é dentro disso aí, eu fico extremamente feliz que tem alguém que esteja dedicando um tempo bem maior ao processo de benzimento do que eu, sendo que o benzimento, todo mundo que me procura, eu dou a bênção, todo mundo que procura o curso está lá, mas na verdade meu foco está dentro do outro, né? Mas está tudo certo, tudo tem que caminhar do jeito que tem que caminhar. Não vou brigar com isso também, não, ora. Não, a Escola do Florescer, ela tem duas frentes, né? Que é a frente de benzimento e ancestralidade. E ela já está indo para o quarto ano já de atuação.
onde eu não sou facilitadora sozinha, nós atualmente somos em 3 facilitadores, sou eu, Pamela Souza, Alex Pianuri e Fernando Nessorg. Na frente de aula eu sou a mais ativa e quem me conhece, quem tem contato comigo, sabe que eu respiro benzimento. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês, porque eu fiz de fato um acordo com o meu Bento, um acordo não, um compromisso com ele, de que eu ia trabalhar com isso até o fim da minha vida, então por isso que para mim é uma grande vantagem ser nova, porque ainda tem bastante vida. Eu vou fazer isso até o fim da minha vida. E eu faço isso também muito em agradecimento ao ato do benzimento, ao ato de benzer, porque o benzimento ele já salvou a minha vida várias vezes, pontualmente, inclusive 2 vezes, onde eu estava imersa em questões minhas. Enfim, eu sou um ser humano também, e eu tinha depressão, crise de ansiedade e tudo mais, e foi o benzimento que me salvou, e o benzimento me salva todos os dias. Então, num ato de agradecimento ao próprio benzimento em si, é por isso que eu dedico a minha vida e eu acordo e trabalho no florescer, e eu vou dormir, no dia seguinte eu acordo, a mesma coisa. Agora na quarentena eu estava trabalhando, só ontem consegui tirar o dia de folga, os seguidos, justamente para trazer o papel do benzedor no tempo de quarentena, onde para mim, pessoalmente, o papel do benzedor no tempo de quarentena, que é inclusive a proposta do nosso diálogo, da nossa conversa, essa questão de quando uma pessoa ela se sente benzida, quando ela é benzida, ela se sente acolhida. Quando uma pessoa se sente acolhida, ela se sente amada. E quando a pessoa se sente amada, ela se sente empoderada para resolver qualquer questão da vida dela. A partir de então, quando uma pessoa ela se sente benzida, acolhida e amada e empoderada, ela fica mais calma. Então, para mim, o papel do benzedor em tempo de quarentena é esse de trazer um conforto. Porque quando você vai estudar e observar a egrégora do planeta, existe hoje, até por conta dessa questão de pandemia, coronavírus e tudo mais, a questão de muito medo, de muito pânico, da falta de controle, que ninguém tem controle sobre isso. E existe 3 ordens da ajuda, onde a primeira ordem da ajuda é quando você está com alguma questão e você não consegue resolver por si só, e aí você busca a segunda ordem da ajuda, que é a ordem social. A primeira é pessoal, a segunda social e a terceira é a maior. E aí, quando você busca um auxílio social, que de qualquer terceiro, e não consegue, você busca um auxílio maior, que seria espiritual barra divino. Né? E o benzedor, ele está sempre localizado nessa terceira ordem da ajuda, onde a pessoa está com alguma questão, ela tenta se ajudar, não consegue, ela tenta com um profissional ou com outra pessoa, não consegue, ela vai e tenta para o benzedor, ela pede um auxílio espiritual, recorrendo ao benzimento. Para mim, o papel do o papel do benzedor no nosso atual momento é ser uma peça do dominó, onde imagine vários dominós, um enfileiradinho do lado do outro, e aí o benzedor é essa primeira pontinha. Quando o benzedor ele benze essa pessoa e ela se sente acolhida, ela fica mais calma. E essa pessoa que está mais calma consegue acalmar as outras pessoas, que também vai acalmar as outras pessoas, isso funcionando como uma teia. Então, para mim, esse é o papel. Ser essa primeira ponte. Não dá para você salvar todo mundo, não dá para você benzer todo mundo. Nesse tempo agora de quarentena, os pedidos de benzimento aumentaram demais. Nos nossos ambulatórios semanais, a gente benzia em média 300 almas, e almas porque a gente benze bichinho e gente. E assim que começou a instalação da quarentena, já foi para 800, 600, 720. O último ambulatório agora, antes da nossa conversa, foram 720 almas acolhidas. Não dá para todo mundo, não dá para salvar o mundo, mas dá para fazer a nossa parte, que é acolher, fazer com que ela se sinta mais calma, e assim ela vai acalmando. Quanto mais pessoas mais calma tiverem, mais baixa e mais fácil fica de lidar com tudo isso. Sim, eu vejo também dessa forma que quando a gente leva, quando a gente abre mesmo para receber esses pedidos, né? Porque uma das coisas bacanas de ser benzedor
esse contato sem contato. Você pode realizar a bênção presencial e a bênção à distância. E aí já era algo antigo, ancestral, que sempre existiu e que as pessoas agora acessam com melhor facilidade com os meios eletrônicos. Então, como a gente não está totalmente isolado, ter alguém que lhe abençoa, alguém que lhe pensa com carinho, alguém que lhe transmite aquele calor amoroso do acolhimento, como você mesmo falou. Você eleva o padrão da pessoa. Elevando o padrão da pessoa, ela reconhece o estado natural dele, que é aquele padrão mais alto. E aí aquilo, uma luz que se acende na escuridão, faz com que brilhe maior. Né? Você tem um brilho maior e outras luzes se acendem por estar próximo. Então você benze uma pessoa, indiretamente você está benzendo a casa da pessoa, que indiretamente vai se tornar um foco daquela busca dela, né? Porque quando a gente benze, a gente sempre tem a questão da pessoa buscar, dela dar o primeiro passo também para receber a bênção, ou seja, se abrir a isso, se abrir ao coração, e aí se torna promovendo essa cascata, esse efeito dominó em volta de todo mundo que está em volta dela, né? Ah, e se eu não conseguir sustentar isso? Não tem problema, não tem o mínimo problema. Benze de novo, pede para benzer de novo. Não tem. Ah, não tem essa de tentar carregar-se sozinho. Se está necessitado, se está precisando, se está fazendo essa busca, se está fazendo pedido, a gente tem que ir. E é uma época em que a gente está defrontando muito com as nossas sombras. Porque todos nós estamos sentados em casa e por mais que tenha muitas programações na televisão, por mais que a internet seja vasta, ainda assim é um momento em que a gente está em contato com esse ser que na maioria das vezes é desconhecido por nós mesmos, que somos nós. Então, muitas dessas sombras, elas acabam vindo, muitos processos que são antigos acabam aflorando. E saber que existe alguém que pode nos ajudar a voltar a esse estado natural, amoroso, através de nem que sejam, esteja abençoado, fique com Deus, que Deus esteja sempre com você, isso já traz de novo um conforto, uma elevação e poder ouvir de novo mesmo a voz do próprio coração e entender que o divino sempre habitou dentro dela. É verdade. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma frase. Tem uma benzedeira maravilhosa também que facilita trabalhos como esse, que chama Rose Careme Ponce, uma benzedeira magnífica do Despertar das Almas Benzedeiras, que sempre me auxiliou e eu respeito muito, muito ela e o trabalho dela. E ela tem uma frase que é assim: eu ilumino o seu caminho, você ilumina o meu caminho e juntos iluminamos o mundo. É, e isso passa pelo princípio também de que o ser humano ele é uma raça que foi projetado para viver em conjunto, para viver junto. Antigamente, principalmente nesse tempo agora, quando eu digo antigamente, é um pouquinho antes da quarentena, a gente tinha muito essa coisa de. A gente já tá fazendo uma divisão de lapso temporal, né? Antes É, quarentena e pós-quarentena. aqui Existia-se essa questão do sou sozinho, sou independente, não preciso da ajuda de ninguém. E aí vem essa situação e nos coloca novamente em contato com a gente, porque a gente, principalmente, eu não sei como que é aí na região de Minas, mas aqui na região de São Paulo, principalmente no centro de São Paulo, é tudo muito cinza, a gente tem que produzir demais, a gente é alimentado o tempo todo de muita informação, então é muita cor, é muita palavra, é muito outdoor, é muita coisa. Inclusive, essa era até um dos meus receios de live, porque é muito conteúdo gerado o tempo todo e em um momento que pede silêncio.
em um momento que pede um descanso, em um momento que pede em você ficar com você, para você também perceber o quanto cada um precisa de todo mundo, né? Não tem como a gente ver essa vida aqui sozinho. Se coloca um ser humano numa sala branca e deixa ele isolado lá, ele enlouquece. Então, é necessário esse contato, né? Atualmente, a manifestação de amor é o isolamento, é ficar longe, mas acho que a gente tem essa tendência de perceber só o que vale a pena quando a gente perde. Então, hoje a gente consegue perceber de fato que o que valia, o que valia e o que vale quando tudo isso acabar é o abraço, é a risada, é as conversas na esquina, é aquela visita para a avó, é esse contato. E o benzedor, ele traz um pouquinho, ele não traz tudo, mas ele traz um pouquinho desse contato. Porque todo benzedor, sendo coberto pelo manto de Maria, a pessoa, ela consegue desabafar com você e trazer ali as suas dores e as suas questões, porém nada substitui um bom terapeuta, um bom psicólogo. É, mas é necessário agora conviver consigo mesmo para compreender quais são os seus jeitos e os seus trejeitos, o que que tem aí dentro, o que que pegou, onde que pegou, por que que pegou, conhecer os seus anjos, conhecer os seus demônios, conhecer o que starta os seus demônios, conhecer os gatilhos disso, sabendo que ninguém é totalmente bom e também ninguém é totalmente ruim. E aí você se perguntar, então, quem eu sou, como eu sou. O vô Antônio, que é o mentor da egrégora, ele fala para mim, ele fala, Fia, você tá aqui para aprender o que é ser Pamela, não para aprender o que é ser Bruno. Você tá aqui para aprender o que é ser Pamela. Então, cada um tá aqui para aprender o que é ser você. Depois de 26 anos de vida, eu descobri que eu tenho uma pinta atrás da orelha. Eu fiquei 26 anos com raio dessa pinta e eu não sabia que ela estava lá. Então, quantas outras pintas existem no meu corpo que eu não conheço? E além de pintas, é só um exemplo, quantas reações eu tomo de maneiras diferentes com situações novas? Quais são as marcas que meu corpo tem e eu não sei? Como que a minha mente funciona? Então, essa quarentena está trazendo muito esse tempo que a gente, eu não sei aí, mas aqui em São Paulo a gente reclamava, ai, tá corrido, ai, passo depois na sua casa, pode deixar, te ligue, não ligava. A gente marca e não marcava. Ah, já te vejo e não via. Não tenho tempo para nada. Menino, tá uma correria danada. E agora falta tempo. Agora você tem tempo, tem tempo, né? Então, o que que vai fazer com esse tempo? E sabendo que tá tudo bem a gente desequilibrar, é o que eu falo pros benzedores do florescer. Uma das coisas que esquecem também o papel do benzedor nos tempos atuais de quarentena é que esquecem que nós, benzedores, também somos seres humanos. Então a gente também chora, a gente também surta, a gente também tem dor de barriga, a gente também fica irritado, a gente também fica bravo. A gente não é um ser a ser endeusado. Até porque dentro do benzimento, quem cura é Deus, não é a gente é só um instrumento. E aí a função do instrumento é ser um bom instrumento, no mínimo. Mas ser um bom instrumento, lembrando que todo instrumento existe uma orquestra por trás. E a gente tem tempo de ficar com a gente. O que eu falo para eles é que tá tudo bem surtar. Surta, não tem problema surtar. O problema é permanecer surtado. Não tem problema você desequilibrar. O problema é você permanecer no desequilíbrio. O vô Antônio tem me recomendado, ele fala assim para mim, Fia, você estudou um monte de coisa, você assistiu um monte de coisa, você leu um monte de coisa. Agora é a hora de você colocar tudo que você aprendeu em prática. É agora, agora. Não é daqui a pouco, né? Mas é agora. Então, o que você vai fazer com tudo isso? E a gente vai indo. Exatamente, a gente vai indo. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo ano passado também, para dar um curso de benzimento, né? E realmente eu senti o cinza da cidade. Belo Horizonte não está cinza, está ficando cinza, tá? Mas em relação
a energia de São Paulo realmente é diferente. É qualidade, não tem nada a ver se é bom ou mal, se. Não é isso. Entendam, meus queridos, que não tem nada a ver com isso, é só uma qualidade diferente. Mas acaba sendo isso mesmo. Então a gente tem um tempo corrido, a gente não tem tempo para a pessoa mais principal da nossa existência, que somos nós. Então acaba que esse mesmo tema, o benzedor moderno no tempo de quarentena, é ser benzedor de si mesmo. E aí procurar ver essa conexão que nos permite benzer o outro, mas voltada também para dentro de nós. Eu consegui ver que essa conexão sempre esteve lá. E pedir ajuda quando precisar, porque mesmo quem é facilitador não quer dizer que atingiu o auge da perfeição absoluta. Não. Que nenhum amigo meu fala, porque se você atingisse o auge da perfeição absoluta em terra, você vira vapor. Porque seu corpo não ia aguentar e você ia desencarnar. Simples, né? Mas tá tudo certo, a gente vai caminhando nisso, deixando aberto o coração, deixando encaminhar para a gente quem precisa desse acolhimento. E a coisa mais bacana disso tudo, enquanto a gente acolhe o outro e nós somos acolhidos, é a sabedoria que a gente recebe junto dessas histórias durante o processo de benzer. Você benze o outro e o que você recebe é sabedoria. O que você recebe é uma contribuição grande para a sua própria existência, para que você possa entender até energeticamente coisas que você não precisa passar. Você não vai, quando você entende isso ao benzer, você entende, olha, essa energia eu não preciso ter em mim para poder ter a sabedoria. Agora eu sei como é que ela funciona no outro, como é que ela foi gerada, ela caminhou, o que, que aconteceu nesse caminhar e como ela foi resolvida. Então eu não preciso viver isso em mim. Eu posso coletar uma sabedoria sem ter que passar pelo processo. E ainda acolhendo o outro nessa etapa, que é muito bonito. Exatamente. Então, perdeu uma travada. Pronto, agora eu consegui te ouvir. É, eu aprendi com um professor meu, ele se chama Alex Possato, ele é professor de constelação familiar sistêmica, um professor maravilhoso também, onde ele fala que todas as pessoas que chegam até nós chegam por ressonância. Então, isso ele aplicou dentro da constelação, mas é possível aplicar dentro do benzimento também. Tudo o que uma pessoa, uma pessoa que requer dos seus cuidados, te pede, a ferida dela também é uma ferida sua também, em maior ou menor grau. Então, no momento em que você está realizando aquele benzimento, ele está trabalhando no processo de cura dele, mas também está trabalhando num processo de cura de uma ferida sua que você tem, que é semelhante e ressonante com aquilo. Porque se assim não fosse, aquela pessoa não teria chegado até você. E aí, perguntam o que é um curador, né? O curador, ele nada mais é do que normalmente uma criança na primeira infância que foi traumatizada, que não conseguiu salvar os seus pais. A criança ela tem essa tendência de salvar os pais. Então, quando ela não consegue, gera-se uma ferida muito grande dentro dela, e aí ela tenta suprir isso adentrando num caminho de curador. Então, ela tenta curar outras pessoas, tentando suprir esse vazio, tentando suprir essa ferida que ela tem, porque ela acredita que ela não conseguiu salvar os pais. A criança ela tem essa tendência. Eu reconheço exatamente o momento em que eu me tornei uma curadora. Era quando eu era pequena, meus pais estavam tendo uma discussão, e aí eu falei para eles pararem, só que eu era muito pequenininha, e eles continuaram, eu comecei a pular, e ali eles continuaram, e aí eu vi que eu não estava conseguindo ser ouvida. E a discussão continuou, e aí, então, não consegui salvar papai e mamãe, não consegui encerrar aquela discussão. Obviamente que isso dentro de um pensamento infantil, lembrando que infantil de infância, isso gera uma ferida. Hoje, num pensamento de adulto, isso consegue ser compreendido. Mas ainda assim, essa ferida existe. Então, um curador, um terapeuta, ele nada mais é do que uma pessoa que tem uma ferida, que não consegue ser curada ou suprida. E aí ele se usa disso
para conseguir curar outras pessoas. O legal é que conscientemente essa ferida nunca vai conseguir ser fechada, então a gente vai conseguir trabalhar um montão de curas de outras pessoas também, mas sabendo que é necessário sim pedir ajuda, necessário sim ter uma rede de apoio, necessário sim poder desabafar, poder ser fraco, não é porque a gente está à frente de um trabalho que a gente é fortão ou que a gente não fica mal, que a gente não chora, que a gente não desespera. Nós somos seres humanos e é o que eu sempre digo em todas as minhas aulas, que tudo que eu trago como manifestação de conhecimento é fruto do que eu já vivi e estudei, e estudei, e estudei, e estudei e presenciei, o que não significa que seja uma verdade absoluta. É a minha verdade. O que não significa que seja absoluta. Porque existem muitas outras verdades por aí, e esse tipo de conversa eu acho bastante benéfica entre facilitadores de uma mesma medicina, entre inclusive outros facilitadores, para que entendamos que não é necessário um sentido de concorrência, por exemplo. Saber que está todo mundo no mesmo propósito. Esse, inclusive, é a proposta. A gente tem aqui em São Paulo o Encontro de Benzedores, Rezadores e Curadores de São Paulo, onde já aconteceu a primeira edição. Pode ser que a segunda aconteça esse ano, se toda essa questão da pandemia passar até a data. Onde o Florescer Bento ele é anfitrião, mas ele tem como objetivo reunir pessoas, facilitadores que também trabalham com essa frente de colocar o benzimento ativo em terra, para cada um poder conversar, para cada um conseguir colocar a sua questão de uma maneira sabendo que está todo mundo focando no mesmo objetivo, que é não deixar o benzimento morrer. Então, todo trabalho tem a sua valia e precisa, sim, ser extremamente respeitado. Aqui tá a gente aqui tem o movimento da universidade, né? A UENG ela fez o movimento, mas voltado mais o benzedor clássico, né? Aquele que já vem da tradição, puxando de novo ele para estar na frente, a visibilidade para essas pessoas. A gente não conseguiu, não tive ainda essa ideia, foi uma ideia maravilhosa que você trouxe. Vou até conversar com os outros facilitadores aqui para a gente fazer isso, porque é importante essa troca. É importante entender que o facilitador ele não é um concorrente, ele é um cooperador. Porque quando a gente coopera, a gente coloca um pedacinho mais do nosso ser e esse pedacinho vai ampliando cada vez mais e a gente se torna uma coisa maior do que a soma das partes, uma coisa, um sol. Se torna um sol, todo mundo se torna um sol que brilha, né? E não tem que ter medo de concorrência. Não, e Você nem, tem que ter nem é, medo. nem é Nenhum concorrente. é, nem é. Até Eu porque não. existe uma coisa que é chamada na minha cara e vai gostar de mim, tem gente que vai olhar pra minha cara e não vai gostar de mim, e tá tudo certo nisso. Tem isso, tem isso, Então, tem a. de repente a pessoa ela gostou de mim, ela quer resgatar isso comigo dentro do florescer, beleza. Só que se ela de repente não foi com a minha cara, ela pode ir com você, ela pode ir com a Raquel Prates, ela pode ir com a Rosemary Ponce, não importa onde você resgate isso, o importante é que você resgate isso, para que Exatamente não isso se que eu perca. falo. Às vezes até faço merchandising para os outros também. Falo, olha, não tô tendo, hoje não está tendo curso meu não, aqui, mas o fulano de tal está tendo. Vai lá, faz com ele, vai ser legal. Eu não estou tendo agora, mas tem lá o outro. Eu não ligo, eu não tenho que ligar. O movimento da espiritualidade é bem claro para a gente. O benzimento é um patrimônio da humanidade. Ele deve permanecer no plano físico. Então, independente quem leve esse caminho, simplesmente deixe ir. Deixe acesso a todo mundo. Se vai ser eu, se vai ser você, se vai ser a Jaqueline, se vai ser a Glória Maria, não importa, não importa. Ó, a live está nos dizendo que a gente vai encerrar aqui Em em quanto 20 tempo? segundos. Em 20 Então, segundos. gente, beijo, beijo, beijo. Qualquer Beijo, coisa, beijo. Se vocês podem você me nos autoriza, procurar. eu vou fazer o download pro YouTube e aí vai estar acesso para todo mundo.
Tá bom? Legal. Beijo no coração de todo mundo. Minha Estejam escrita todos